Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui Lendas do Universo DC Kamandi. Esse é o volume 1 da coleção, que vão ter 6 edições, ok? Tá aqui essa belíssima capa do Jack Kirby, né, com Nova York inundada aqui ao fundo, Estátua da Liberdade, Empire State, e o nosso personagem principal, Kamandi, aqui, remando um bote aqui, né, nessas águas aqui que estão inundando a cidade de Nova York. Essa é a fase aqui, né, um dos personagens criados pelo Jack Kirby, na fase aqui que ele passou pela DC Comics. Está aqui, ó, um novo sucesso da DC. Jack Kirby, volume 1, Lendas do Universo DC, Kamandi. Tá aqui essa belíssima capa, uma capa muito bonita realmente aqui. Eu achei essa capa linda, muito impactante, né? A cidade de Nova York inundada aqui, o Kamandi, né, remando aqui com esse bote pelas águas que estão inundando a cidade de Nova York. Tá essa belíssima capa, temos aqui a lombada dentro dos padrões de Lendas do Universo DC, Kamandi, Lendas do Universo DC, Jack Kirby, e tá aqui um desenhozinho do Kamandi, né, nele inteiro, aqui de corpo inteiro, volume 1 DC Comics. E na contracapa temos mais uma arte aqui do Jack Kirby, Bem-vindo ao Futuro, né, uma história que se passa no futuro, que vai se passar, né, daqui a muitos e muitos anos, digamos assim. Tá aí o texto, caso vocês queiram pausar para ler, e temos também mais uma referência aqui embaixo, né, são edições de 1 a 6, com 152 páginas, ok? Vamos dar uma olhadinha nesse quadrinho por dentro, vamos ver como é que estão essas histórias aqui, vamos ver como é que está essa primeira edição de Lendas do Universo DC Kamandi, tá? Olha aqui mais uma belas artes aqui do Jack Kirby. E aqui nós temos o sumário, né, as edições de 1 a 6 aqui do Kamandi. Temos aqui edições de novembro de 1972 até junho de 1973, ok? Temos um texto aqui falando, né, quando Jack Kirby me ligou, né, o processo vai falar um pouco aqui desse momento do Jack Kirby indo para DC Comics, criando o personagem Kamandi. Temos aqui mais uma bela imagem aqui, este é o mundo de Kamandi, o último garoto da Terra. E aí temos aqui a capa da primeira edição do personagem, né, que é exatamente, está sendo reproduzido aqui na capa desse primeiro encadernado aqui da coleção, que vão ter 6 volumes, como eu disse, né? O nome dele é Kamandi, pode parecer um nome estranho para você, mas na verdade é um tipo de tributo dramático às pessoas que um dia povoaram o Comando D. Então o nome Kamandi vem de comando D, né? A última parte, o que é o comando D? É a última parte de um grande complexo subterrâneo de casamatas, né? Era um complexo de casamata onde as pessoas se escondiam, né? Onde as pessoas ali, os últimos humanos se esconderam para sobreviver a um grande desastre, né? E aí nós temos aqui que sobraram, explica ainda que sobraram apenas um velho e um garoto, né? Ou seja, o avô de Kamandi, que agora é morto e agora o Kamandi pode ser o último garoto da Terra, né? E aí nós temos o início da nossa história. Olha aqui, ó. Roteiros, desenhos e editor original Jack Kirby e arte final Mike Heuer, tá? E aí nós vamos ter belíssimas imagens como essa aqui, né, desenhadas pelo Jack Kirby. Nós vamos ver um Kamandi que abandona essas casamatas, né? Ele vai então encontrar uma terra chamada DD, depois do desastre, né? Então ele vai até, ele pega o seu bote, começa então a explorar essa terra, né? E ele vai descobrindo então ao longo da sua jornada, né? Ele vai descobrindo que a Terra está muito diferente, né? Daquilo que ele ouviu do seu avô e das pessoas que conviveram com ele ali dentro dessas casamatas subterrâneas, né? Esse último refúgio de humanos, né? Depois desse grande desastre esse que a princípio aqui não é explicado para a gente o que teria acontecido, né? A gente vai vendo essa arte belíssima do Jack Kirby. Olha, Jack Kirby está desenhando muito aqui, né? Ele já desenha demais, mas nessas edições de Kamandi aqui ele está realmente chutando, né, o balde assim de muito desenhar realmente, assim, tá desenhando demais, né? Os desenhos dele muito bonitos realmente. E Kamandi então ele vai explorando esse mundo, né? Ele vai encontrando desafios, ele vai então percebendo que os outros humanos que ele encontra pelo caminho não têm a mesma inteligência que ele, não
não tem a mesma capacidade de raciocinar como ele acaba encontrando alguns outros humanos também já com uma inteligência, né? Como por exemplo ele faz amizade com o Ben, que é esse cara aqui que tem né, um aparelho em cima do, do coração, que é um coração cíclico, né? Onde ele aperta e ele consegue virar tipo a pele dele, né? O corpo dele é convertido numa espécie de metal intransponível, né? E ele vai descobrindo essas pessoas, vai conseguindo esses aliados, mas também vai fazendo muitos inimigos, descobrindo um mundo totalmente hostil, né? Onde esse mundo é dominado por animais, né? Animais esses que são leopardos, tigres, né? Pumas, ratos, né? Ursos, é, gorilas também, enfim. A gente tem o Ben ele se transforma nesse tipo de criatura aqui, né? Ou seja, são seres humanos que acabaram né, se adaptando à radiação, e aí quando eles falam em radiação aqui, a gente é uma pista né, do que pode ter acontecido com a Terra. A Terra então sofreu algum desastre envolvendo radiação. Radiação essa que a gente pode imaginar, quem sabe não foi uma radiação nuclear, né? Quem sabe não aconteceu uma guerra nuclear que acabou espalhando uma radiação pela Terra inteira. Enfim, não é explicado para a gente não consegue né, ter essa explicação aqui logo de cara e falo para vocês que nós não vamos ter essa explicação nesse primeiro volume e nem no segundo volume, porque eu já li o segundo volume e também não tenho essa explicação do que teria acontecido com a Terra, né? Enfim, o Kamandi então ele vai explorando esse novo planeta, esse novo mundo, né? Um mundo muito hostil, principalmente para os humanos, né? Temos um texto aqui do próprio Jack Kirby falando a síndrome do grande cataclismo terrestre, né? Ele falando né, sobre essas catástrofes que poderiam ter transformado o mundo, né? Inclusive na vida real, né, na nossa vida. Enfim, e a gente vai vendo o Kamandi então avançando, descobrindo novos seres, né, descobrindo novas raças de seres dominantes, ou seja, esses gorilas, esses leões, esses leopardos, alguns são mais selvagens, uns são realmente totalmente inimigos, outros são mais amigos, pelo menos alguns são mais amigos, ele acaba se tornando aliado de alguns, inimigo mortal de outros, né? Enfim, e a gente vai vendo toda essa jornada aqui de Kamandi, uma aventura super interessante, uma aventura super divertida, você fica com vontade de continuar lendo, isso é muito bom, né? O Jack Kirby, ele realmente é muito fera, né? Porque mesmo depois desses anos todos, a gente pega uma história dessa aqui com o Kamandi, né, que é uma das que são as primeiras histórias do personagem, e a gente tem vontade de continuar lendo para descobrir o que vai acontecer com esse garoto, o que vai acontecer com esse mundo, com os amigos dele, né? Se ele vai conseguir escapar. A gente vê o Kamandi várias vezes em situação de risco de vida aqui, mas ele consegue escapar. O Kamandi lendo aqui, né? Uma revista em quadrinhos da DC Comics, que é a revista do personagem Demônio, também criado, né, pelo Jack Kirby, né, e a gente vai se deliciando com essas histórias aqui que realmente chamam muito a nossa atenção, fazem a gente ter muita vontade de continuar lendo, né, são histórias leves que você pode permitir que o seu filho leia tranquilamente, né? Uma criança vai ler essas histórias aqui tranquilamente e eu acredito né, que ela vai ter muito interesse em continuar lendo, porque é um personagem cativante, é um jovem né, que está aqui passando por perigos em um mundo no futuro, em uma terra no futuro totalmente devastada, destruída e transformada, né, onde os animais agora são dominantes, esses animais que eram né, que eram subjugados pelos seres humanos, que eram castigados, né, aprisionados, expostos em zoológicos, enfim, esses animais agora que estão dominando e reverteram o jogo, né? Os homens, né, os seres humanos é que são agora né, os prisioneiros, os animais
castigados, aprisionados e muitas vezes expostos, usados até como animais de estimação, né, por essa nova raça dominante, por essas novas raças, né, que não é uma raça só, mas raças dominantes que estão povoando o planeta, né. As histórias, a princípio, aqui, elas se passam apenas nos continentes americanos, né, a gente não vê histórias aqui, pelo menos nesse primeiro volume, no segundo volume que eu li, no continente europeu. A gente tem histórias somente aqui no continente americano. Aconteceu uma coisa interessante aqui com esse quadrinho, né? Aconteceu um erro aqui da Panini, bem interessante nesse quadrinho, talvez você já tenha percebido, mas talvez você esteja vendo as mesmas imagens que você já viu quando eu fui folheando. Por quê? Porque a Panini ela acabou cometendo um erro, pelo menos na minha edição. Eu vou fazer um outro vídeo aqui, vai ser bem rápido, mostrando para vocês esse erro, né, nessa encadernação aqui da Panini. Mas já vou adiantando para vocês que a gente não perde nada da história, né? Mas a história realmente a gente percebe nitidamente aqui que a Panini cometeu um erro de encadernação aqui, mas que se a gente fizer tomar uma atitude simples aqui, que é simplesmente pular páginas, você consegue ler a história na ordem perfeita, né, na ordem certa. Mas eu vou fazer um vídeo aqui mostrando para vocês esse erro aqui na confecção, né, desse encadernado 1, pelo menos da minha edição, está com esse erro aqui. E aí a gente, como eu estava falando, a gente vai assistir o Kamandi aqui, né, conseguindo aliados, inclusive até entre esses animais, tá aqui, ó, ele consegue um aliado, um amigo aqui entre, por exemplo, entre os tigres, né? Olha só, ele consegue esse aliado aqui, um amigo, ele consegue fazer esse amigo. Ele conhece uma outra humana chamada Flor, né? Que é essa moça aqui, ó, que ele consegue, então, que é uma moça que já consegue entender o que ele está falando, já consegue raciocinar melhor, já consegue desenvolver mais o pensamento, né? Tem atitudes mais de um ser humano realmente, né? E ele vai acabar se apegando a ela. Eu não vou dizer para você que surgiu uma grande paixão por ela, né? Porque isso não fica claro, mas a gente vê que ele se apega muito a essa moça, né? E ele tenta protegê-la aqui. É uma pessoa que eu acredito que ele tomou como se fosse ser uma companheira para ele nessa jornada aqui, né? E quem sabe, né? Provavelmente fosse realmente uma companheira no sentido de parceira amorosa. Mas, infelizmente, ele não vai ter muito tempo para isso, porque Kamandi, ele está num mundo completamente hostil, né? Um mundo totalmente avesso daquilo que ele viu nos vídeos, né, onde ele ficava lá na casa-mata aprendendo sobre a Terra antes do grande desastre, né? E agora esse mundo devastado, esse mundo destruído, esse mundo modificado, e ele vai acabar perdendo essa moça aí também, né? Uma perda muito trágica para ele, e essa primeira edição termina exatamente com essa perda terrível aí para o Kamandi, que é a perda da Flor, né, que é essa personagem aqui que surgiu e que deu ao Kamandi esperanças de que ele pudesse, então, né, ter alguém para seguir com ele nessa jornada, né? E a gente vai então seguindo aí, né? Foi muito bom, como eu falei, esse quadrinho do Kamandi foi uma grande surpresa para mim, um quadrinho muito gratificante, que eu tive vontade de terminar, de ler rápido e pegar o segundo volume, que eu realmente fiz isso. Eu li o segundo volume também muito rápido e vou ler o terceiro volume. Eu tenho só 3 volumes, né? Mas espero adquirir os outros 3, são 6 edições, para mostrar para vocês aqui toda essa coleção de Kamandi aqui do Jack Kirby, né? Um garoto que está aqui sozinho, em um mundo hostil, um mundo diferente, e que já começa a entender que talvez a missão dele seja, né, conseguir trazer, juntar os humanos que restaram e dar a eles uma nova consciência, um novo sentido de vida. Então é isso aí, pessoal. Essa é a primeira edição de Kamandi, o último garoto da Terra, do Jack Kirby. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e fiquem com Deus.